Eu quero falar hoje, deputada Érica, deputado Tato, sobre a crise econômica profunda que o governo Bolsonaro está colocando o país. E começo com esta frase porque não é a pandemia que está levando o Brasil exclusivamente ao caos econômico e à profunda recessão em que estamos. A inação, as ações erradas, a política econômica completamente equivocada e na contramão do que o Brasil precisa, estão aprofundando a recessão e o desemprego no nosso país. Para sintetizar numa frase, eu diria que o fanatismo liberal, misturado com o golpe que foi feito contra a democracia brasileira em 2016 e o bolsonarismo, formaram uma tríade que está levando o país cada vez mais pelo caminho da recessão, do desemprego, da concentração de renda, que aglutina em poucos os resultados da economia e o empobrecimento da ampla maioria da população. Eu lembro aqui, deputado Tato, que ao final dos governos Lula e Dilma, o Brasil havia acumulado a cifra de 380 bilhões de dólares em reservas, o que, aliás, desmente a tese tantas vezes propalada por aqueles que hoje governam o Brasil, de que Lula e Dilma teriam quebrado o Brasil. Não, não quebraram o Brasil. Ao contrário, acumularam reservas as maiores de toda a história do país, deixando 380 bilhões de dólares que hoje estão sendo lentamente consumidos pelo governo Bolsonaro. Mais do que isso, durante o governo Lula, o Brasil chegou a ser a sexta maior economia do mundo. E desde que o golpe foi dado, o Brasil perde posições no ranking das maiores economias do mundo. E agora, durante o governo Bolsonaro, com a gestão Bolsonaro e Guedes, o Brasil caiu mais 2 degraus e hoje já é, infelizmente, a 12ª economia do mundo. E aí são dados comparativos, porque os outros países também enfrentam a pandemia. E por que é que o Brasil está perdendo posições no ranking das maiores economias do mundo? Porque aqui não há gestão econômica. Aqui não há, de fato, um governo que tenha uma visão e um projeto de nação. Lembro, aliás, que em final de 2014, antes de iniciar, deputado Paulão, a ampla desestabilização do país para justificar o golpe que terminou sendo dado em 2016, em final de 2014, o Brasil tinha a menor taxa de desemprego de toda a sua história. Apenas 4,8% da população estava desempregada. Hoje, sob o governo Bolsonaro, o desemprego chega a 14,7%. Nós temos 14,8 milhões de pessoas desempregadas, 6 milhões de pessoas desalentadas que desistiram de procurar emprego e muitas trabalhando de forma precarizada, sem um trabalho para todo dia, para toda semana, para todo mês. As pessoas que teriam mais horas para trabalhar são perto de 30 milhões. É o caos do desemprego e o caos da paralisia econômica. E a pergunta que eu faço ao abordar este tema é o seguinte: qual foi a fala que vocês ouviram ou a ação do presidente Bolsonaro em prol da economia brasileira? Qual o programa para tirar o Brasil da recessão e da paralisia? Não, não há programa. O único programa aplicado é a obsessão em torno daquela ideologia de um fiscalismo exacerbado. Sempre dizem, é preciso equilibrar as contas públicas, é preciso equilibrar as contas públicas, é preciso privatizar, é preciso vender. E onde estão as soluções? As privatizações ocorrem, infelizmente, e o dinheiro nunca aparece para desenvolver o país. Ao contrário, vamos perdendo setores estratégicos que levam a economia do Brasil a mais crise. Outro detalhe que é centro da política econômica de Bolsonaro e Guedes, a política econômica falida: a explosão de preços de produtos de primeira necessidade
para o Brasil, para os brasileiros. Arroz, feijão, óleo de soja, combustíveis, gás, tudo sobe 40%, 50%, 60%, 100% em alguns casos. Descontrole, inflação que vem e alta na taxa de juros. O que deveria fazer o governo para mudar a situação econômica do Brasil? O governo deve emitir moeda, ampliar com responsabilidade o endividamento público, como estão fazendo todas as grandes nações do mundo para enfrentar a recessão que se agrava com a pandemia. Retomar um amplo programa de investimento público no país. Não há como querer que o setor privado retire o país de uma recessão como essa, porque ninguém vai abrir uma nova fábrica, deputado Rogério Corrêa, se não há poder de compra da população. Se a população está desempregada, com salários cada vez menores, não há quem amplie uma fábrica porque não tem para quem vender os produtos. O que move a roda da economia é exatamente ampliar o poder de compra da sociedade, com recuperação de salário mínimo, abono emergencial para o salário mínimo, com a adoção de um auxílio emergencial digno de no mínimo R$600 e não cortar o auxílio emergencial, como fez Bolsonaro em janeiro, fevereiro e março deste ano. É preciso ampliar, retornar, melhor dizendo, com a política de exigência de conteúdo nacional que gere empregos no nosso país. É preciso adotar uma política industrial. Mas Guedes é um fundamentalista da financiarização do capitalismo. Para Guedes, o que funciona são as mesas dos chamados investimentos financeiros. Guedes conhece pouco ou nada da política econômica real, de produção, de emprego, de olhar com uma visão sistêmica para um país. É preciso, de fato, parar o governo Bolsonaro enquanto o Brasil tem tempo de se recuperar. A crise sanitária é profunda. O custo sanitário sobre a economia é dramático. O atraso na vacinação. O Brasil é o 63º país mais atrasado do mundo na vacinação e isso incide negativamente contra a retomada do crescimento econômico no país. Em resumo, presidenta, o governo Bolsonaro está perdido também na política econômica.